Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início na terceira parte da cura interior, nos altares de rejeição. Quero citar aqui quais são os altares de rejeição. A começar lá na infância, né? Vamos começar sobre a rejeição na infância, né? O primeiro altar, rejeição na infância, traumas por conflito familiares. Contendas, né? Muitas contendas entre as famílias, muitos conflitos, a criança cresce com trauma. Também crianças que às vezes, né, por um rápido segundo, ele participa de um homicídio, um suicídio que aconteceu no meio da família, um acidente, né, até um incidentes, né, um tipo de se ferir com qualquer material, né, mesmo de trabalho. E a criança fica traumatizada a ver aquilo, né? Conheço as crianças que a mãe, né, se acidentou com a cozinha, na cozinha com uma faca, né? Mesmo fazendo seus afazeres ali, foi um incidente. E depois aquela criança não podia mais ver a mãe com aquela faca, ela achava que todas as vezes ia acontecer a mesma coisa, entendeu? Então, as mães têm que ter muito cuidado, né? É bom não deixar as crianças presenciar esse tipo de cena, né? Também muita agressão verbal, né? Pessoas que não têm vigilância, famílias, né? Que não foram evangelizadas. Tem muitas palavras com agressão verbal que machuca a criança, deixa ela com feridas na mente, né? Ela cresce com aquele trauma na mente dela. Também físico, né? Agressão física, né? Muitos pais que não são disciplinados, né? Não sabem conversar com a criança, às vezes começa, né, a querer disciplinar fisicamente. E aquilo ali ela vai guardando, né, uma raiz como de uma rejeição. Meu pai e minha mãe faz isso porque eles não gostam de mim, né? Porque a mente da criança é uma mente infantil. Também o abuso psicológico, né? Qual seria o tipo de abuso psicológico, né? Abuso psicológico, muitas pessoas que desfaz, né, da criança, das suas aparências, né? Começa, né, a falar que a criança é feia, né? Que ela não vai dar para nada, que ela nunca vai conseguir, né, permanecer dentro da escola porque ela tem certas características. Então, isso aí é um abuso psicológico para a criança, né? Falar que a criança come demais, né? Chamar de goloso, né? Tudo isso, preguiçoso. E essas simples palavras são palavras que futuramente ela vai dar fruto, né? A mãe que chama uma criança de preguiçoso, lá na frente vai se tornar uma pessoa preguiçosa, né? Vai ter procrastinação, ela não vai ter coragem de agir para nada, né? E dizer que a criança não vai vencer na vida, de fato, isso aí vai ficar na mente dela. Sempre que ela for na escola fazer alguma coisa, ela vai colocar na mente, mas não adianta eu estar aqui, porque minha mãe disse que eu não vou dar para nada, meu pai disse que eu não vou ser nada na vida. Então, isso aí passa já a ser um abuso psicológico, entendeu? Depois vem o trabalho escravo, né, na infância. Muitas pessoas que colocam as crianças para trabalhar em trabalhos duros, né? A criança tem que ser ensinada desde pequenininha. Não há problema a mãe ensinar a criança, né? De 5 anos para cima já lavar seu copo, seu prato, né? Mas não por serviços pesados, igual antigamente os pais apanhavam. Criança com 6 anos já ia para a roça, né? Trabalhar no sol. Carregar vasilhas de água pesadas, né? Que não estavam no alcance deles. E é diversos, né? Que coloca a criança para fazer um trabalho escravo que não está na altura deles, né? Eles não têm a potência, né, o físico para fazer aquilo ali. Então, isso aí fica como um trabalho escravo na infância. E a criança, às vezes, vê ela fazendo isso e não vê a do vizinho fazer, né? Às vezes, não vê um primo fazer. Vai dizer, poxa vida, meus pais não gostam de mim, né? Porque meus primos não fazem, a filha do vizinho não faz, o filho não faz, só eu que faço, né? Adolescência, quando a criança chega à adolescência, os pais querem que já faz um serviço de adulto, né? E eles são incapazes para fazer isso.
porque a pessoa ela vai amadurecendo aos poucos, né? Segundo a medicina, a pessoa só tem os ossos perfeitos para aguentar peso após os 21 anos. Antes dos 21 anos, os ossos ainda estão construindo, né? Às vezes o pai coloca o filho, adolescente, para carregar muito peso, né? Às vezes trabalhar muito alçado, né? Que vai dar um problema seríssimo na coluna depois. Então, tudo isso aí passa a ser chamado como trabalho escravo na adolescência. Aí a criança se sente como abandono, né? Porque às vezes vê os outros, né, bem arrumadinho, que está indo para a escola, não precisa fazer tal serviço, vai dizer, poxa, só eu que mereço isso, o filho do fulano não precisa, né? Meu primo não precisa. E ele vai colocando aquilo na cabeça. Ele vai acolhendo aquilo ali como uma rejeição e começa a se isolar. Não quer mais conversar com ninguém, já não quer ir para a escola, já não quer ir na igreja, não quer interagir com ninguém, porque ele sente que ele está sendo rejeitado pela própria família. E ele começa a se isolar. Também vem aquelas crianças que costumam se isolar após um divórcio, uma separação, né? Toda a vida viu os pais juntos. A partir do momento que os pais se separam, né? Chega a noite, aquele casal não está junto. A criança sente, né? Ele sente ali e já começa a se isolar também, porque ele não entende, ele não consegue entender aquilo ali. Nós vemos que a maior parte das coisas que acontecem na vida hoje de certas pessoas já veio, né, de problemas familiares. Né? Casais que não se entenderam, que separaram um dia. E aí os filhos nunca se separam, né? Os filhos sempre querem o pai e a mãe junto. E eles não conseguem entender isso aí. Aí vem também, né, famílias que não são disciplinadas, onde há pessoas viciadas, né? Vício de bebida, vícios de droga, vícios de jogo, né? A criança vê o pai chegar embriagado, né? Às vezes até querendo agredir a mãe, querendo agredir ele. A criança cresce com aquele trauma, entendeu? E aí bate o medo. O medo, ele é um bloqueador dos nossos sentimentos. A criança começa a ser bloqueada de medo, né? Toda vez que o pai sai, ele fala, hoje meu pai vai chegar de tal jeito. Ele já tem aquele medo na mente. E esse medo da mente dessa criança vai começar a bloquear, né, coisas que ele podia estar evoluindo, agora vai ter um bloqueio, ele não vai conseguir aprender. Porque toda vez que ele presenciar esses atos, ele vai ter um bloqueio na mente. Também a falta de interagir, né, com áreas favoráveis. Muitas famílias oprimem demais os filhos, né? A família tem que vigiar as crianças, mas eles têm o direito também de interagir, né? Numa festinha de escola, né? Numa igreja, num trabalho na igreja, numa escola bíblica, né? Que seja num curso de jovem adolescente, da maneira que a sua igreja haja. Se é para um retiro juntamente com seus professores de escola bíblica. Os pais têm que deixar eles interagir, para que eles não venham crescer uma criança isolada, entendeu? E já começar, né, abrir a mente do filho, já ensinar ele a fazer algumas tarefinhas que vai abrir a mente dele para o futuro, né? Não há problema da criança, desde os seus 3 aninhos, já começar, né, saber abrir um computador, entrar no computador, entendeu? Então, isso aí já está ativando a mente da criança. É claro que os pais vão ficar ao lado, né, para ver o que a criança está ali, né, o que ele está interagindo, né, para não entrar com as coisas que vai trazer um bloqueio na mente dele. E o mais pior, né, que eu vou falar aqui, que vem haver um trauma muito terrível no meio das famílias, é quando houve um aborto na vida da mãe daquela criança. E aquela pessoa não foi tratada espiritualmente. O aborto já é uma legalidade, né? Foi dada a legalidade de sangue. Abriu uma brecha para que o inimigo pudesse, né, acatar aquilo ali, é como uma procuração na mão dele, né? Para agora ele perseguir, né? Aquele útero está debaixo do espírito de morte. Né? Nós sabemos que o sangue é vida. A partir do momento que a mãe abortou e derramou sangue, o inimigo acatou. E o espírito de morte, ele vai ficar reinando ali naquele útero, naquele ventre. Se a mãe não tiver um tratamento espiritual para quebrar aquilo ali,
ou se ela não fazer uma confissão com Cristo, né? Participar de todos os princípios bíblicos para ser liberta, vai continuar. Aí ela vai querer ter um novo filho, ela vai de novo engravidar. Aquela criança que vai gerar naquele útero, com certeza, aquela criança vai nascer com traumas, entendeu? Vai nascer com traumas fortíssimos mesmo. Não é pouco, não. Eu quero pausar aqui esse vídeo e vou dar continuidade na segunda parte.